Olá, estamos aqui com Marta Gabriel, de volta ao nosso podcast. Um prazer enorme revê-la. Marta, que é, dispensaria, né? Que era apresentações, engenheira, influencer, professora, pesquisadora, né? Futurista, né? TEDxer. E aí uma parceira do Sebrae em diversos contextos, nos ajudando sempre a olhar lá na frente, a tentar entender o que está acontecendo, né? E é sobre isso que um pouco a gente vai conversar aqui. Você que lançou mais um livro aí, tentando também nos ajudar a colocar luz em temas desafiadores, como liderar o futuro, né? A gente queria te ouvir, portanto, sobre esses temas e fundamentalmente, tentar, para começar, né? O que mudou desde que a última vez que a gente veio? A gente estava numa hype de AI e tal, e de lá para cá, o que vem acontecendo? Antes de eu responder, tenho que agradecer, que, né, a gente aprende juntos, né? E vocês também, sempre visionários. Eu estava lembrando, na hora que eu entrei, que eu fiz uma palestra de IA para vocês em 2018, quando ninguém falava de IA, né? É bem interessante isso, que eu só fazia para as empresas de tecnologia. E aí eu vim para cá para fazer palestra de IA. E de lá para cá, e atualizando, eu tive em 2022. Isso. Que a hype da vez era o metaverso. Então, a gente discutiu o metaverso, a evolução, e daí a gente falava já, né, Vinícius, naquele bate-papo, de como era necessário a gente ter inteligência artificial, blockchain, para que a gente conseguisse fazer a integração dos mundos, dos ambientes on e off, para que o metaverso evoluísse. E a gente ainda não tem isso configurado, precisa dos NFTs para você fazer a fluição de bens entre todos esses ambientes. Então, de lá para cá, o que mudou assim drasticamente? A IA. Se a gente for olhar os óculos, na época era o Oculus Quest, agora a gente tem o da Apple, que deu uma evolução, mas não tem um grande salto daquilo que a gente já fazia há 2 anos atrás. Agora, a IA, quando passa a ser chat, que foi a entrada do chat GPT e que dissemina na mão de todo mundo a inteligência artificial, deu uma transformação gigante. Eu comparo isso, eu brinco que assim, a gente tinha a Web 1.0, que era feita para as empresas, precisava saber código, quem fazia os sites eram empresas. As pessoas usavam aquilo que as empresas faziam. O Web 2.0 é quando você começa a ter redes sociais, começa a ter blogs, condições das pessoas postarem e fazerem a web, que foi que deu a explosão, ou seja, as pessoas construindo os conteúdos, deu a explosão da web. Eu comparo isso com a IA. IA 1.0 é o que a gente tinha antes, as empresas fazendo, a gente usando, né, o que elas faziam. Agora é IA 2.0. E se a gente for pensar daqui para frente quais são as tendências, a próxima onda de IA são os agentes, que a gente está, na realidade, muita gente já está usando os agentes, né? E a outra onda é a física, isso pela classificação do Gartner, né? Ou seja, quando a gente começa a colocar IA dentro de corpos robóticos que estejam realmente no nosso dia a dia. Hoje a gente já tem isso, mas um nível menor. Se a gente for ver a classificação que o pessoal da OpenAI faz, eles dizem que a primeira era chatbot, e a segunda começa a ser os reasoners, né, que começa a pensar, os agentes, que é onde a gente está. O próximo nível, innovators, a IA descobrindo novas soluções científicas, que é o que a gente está indo agora, né, para o O1, e depois a IA fazendo a enterprise inteira, ou seja, a empresa inteira, ela monta uma empresa para você, ela organiza tudo, né? Até a gente começou a filosofar lá fora, para a gente continuar filosofando. Outro dia eu estava pensando, né? Na primeira onda de IA, chat, o que é habilidade para você usar? Ó, como mudou rapidinho no ano, é perguntar. E a gente ainda nem aprendeu a perguntar ainda. Na segunda onda, que agora é dos agentes, os agentes te ajudam a perguntar. Ele está começando a perguntar para você, te ajudando, fazendo um coach ali nas perguntas, né? Então, o que é a sua habilidade agora? É enxergar o problema, que também não é fácil enxergar qual é o problema para você colocar ali, para ele resolver. E a terceira onda, quando ela for enterprise, o que sobrou para a gente? Beijo e abraço, né? Então a gente tem que fazer a parte humana. Então essa reflexão de para onde que a gente está indo é o que a gente está falando que é assustador, né? E a gente vê vários das vozes que a gente tem hoje no mundo de empresários que estão envolvidos com isso, cientistas, com a preocupação, que tem um cenário lindo apontando, mas a gente também tem um cenário preocupante apontando, depende da gente, né? Filosofando ainda, né? Nós saímos de uma era em que o humano
ele não tinha a tecnologia para fazer uso dela. Nós, durante muito tempo, alimentamos as várias tecnologias que foram sendo criadas ao longo do tempo, e hoje a gente tem agora a tecnologia servindo ao humano. Em que patamar nós vamos entrar no futuro, olhando todas essas tecnologias disponíveis e, sobretudo, agora em cima da inteligência artificial? Então, na realidade, o que eu acho no processo evolutivo, o humano, ao longo da nossa evolução, a gente foi fazendo coisas que não eram da nossa natureza porque a gente não tinha outra opção. Carregar pedra, por exemplo, né? Uhum. Então, fazer contas com volumes grandes não é para a gente. Conforme a tecnologia vai entrando, eu gosto de fazer uma analogia que é assim: humano e tecnologia formam um sistema inteligente, desde o início da história da humanidade. Quando a gente melhora a tecnologia, aumenta a inteligência do sistema, que obriga o humano a ir para outro patamar. E a gente vem fazendo isso até aqui. Até, eu acho que final do século passado, a gente pode dizer isso, a tecnologia principalmente, prioritariamente, servia ao humano. Era isso que acontecia, para ampliar a gente. Do início do século para cá, eu acho que a gente já perdeu o tom. Do início do século para cá, tanto que a gente, quando eu fazia mestrado, que foi início, né, 2001, 2002, a gente já falava disso. Tinha um livro que falava disso, a tecnocracia. É a gente usar a tecnologia pela tecnologia e ela começa a mandar na gente. Você queria a tecnologia mais nova sem ver qual é o benefício que ela te traz. Agora, a situação fica mais complicada. Por quê? Porque a tecnologia entrou num grau que ela está no nosso nível cognitivo, que era o espaço sagrado do humano. Era um espaço que, assim, a gente tinha tecnologia, mas toda a direção, o senhor das máquinas éramos nós. E ela está entrando nesse nível e a gente não sabe direito o que fazer. A gente tem uma discussão enorme no mundo, o que isso vai acarretar. No livro, no Liderando o Futuro, eu faço duas comparações, porque o que eu comecei a perceber, especialmente depois do lançamento do ChatGPT? Você viu isso também. A gente tem um neoludismo, gente querendo envenenar dados para que a IA funcione mal. Para tudo, ou a indústria criativa desesperada por causa da substituição. E aí, se a gente for fazer comparação com os séculos anteriores, as outras revoluções, especialmente no século passado, elas fizeram uma automação do sistema mecânico de produção. Então, se você pegar no início do século passado, o que tinha valor era o produto final de um artesão. Só tinha artesão. Era o terno que ele fazia, a roupa, o sapato. O que acontece quando entrou? É a mesma coisa que está acontecendo agora com o sistema cognitivo. Entraram as máquinas, entraram as indústrias, entraram a automação, o produto final passou a valer nada, e você começa a deslocar o valor da cadeia de produção para a ponta, para quem faz a patente, quem faz as máquinas melhores, para quem faz o design. Ou seja, você mudou qual é a habilidade necessária para você extrair valor dessa cadeia. E o produto final fica tudo igual e tudo baratinho. Vamos fazer agora um fast forward para agora. É isso que está acontecendo com a indústria criativa. A gente está tendo uma tecnologia agora que automatiza o sistema de produção cognitivo. Não adianta brigar com ele. O produto, que nem antes, registro o quê? O meu livro, a minha obra de arte, a minha música. Agora, a tecnologia faz um monte disso tudo parecido. Então, aonde que está o valor? No prompt que eu coloco no início da cadeia. Por isso que na palestra eu falei que os NFTs são importantes, a tokenização é importante, porque a gente vai começar a registrar o prompt, não o produto final. Se você pegasse 10 pessoas hoje na palestra e falar, todo mundo aqui usa uma IA generativa, pode ser a mesma até, vamos escolher uma lá, sei lá, o Copilot. Todo mundo aqui vai escrever um livro sobre Maceió, tá? Vai sair um livro diferente do outro, e a qualidade vai depender dos prompts e da sequência de prompts que foram colocados. Então, já tem uma discussão bastante grande de você passar o valor ou o registro ou para essa parte e não aquela. Então, nesse processo, a gente está se misturando. Toda a parte toda a parte mental está sendo misturada com a tecnologia. Então, o que a gente está falando aqui é um outro humano, que é muito do que o Ray Kurzweil fala, de uma forma ainda não tão a máquina explicitamente dentro da gente, mas essa mistura, ele fala que a quarta era é humano e máquina se misturando, que seria uma nova humanidade, né? Que não é só ele, vários outros falam isso também. Mas pegando aí desse ponto aí que você colocou de se cada um escrevesse 10 livros ali, né, dentro daquela plateia, 10 livros seriam diferentes. Quantos deles poderiam ser pura alucinação de uma inteligência artificial? Vários deles. Vai depender do repertório. Então, se eu for escrever um livro de inovação,
eu consigo detectar alucinação. Se eu for escrever um livro de uma área que eu não entendo, veja como é importante o repertório, né? Que era aquilo que você estava querendo até a gente discutir. Se eu não entendo da área, vai alucinar, não vou perceber. Eu não vou saber. Então, o repertório, ele ajuda contra isso. Já tem iniciativas. Teve uma... Mas aí a gente corre o risco de ter uma construção de coisas que são puras alucinações para o futuro. Lógico. E para poder separar, portanto, o que é real do que não é. Pensamento crítico. Né? E pior, pensamento crítico. E pior, sem pensamento crítico, eu estava agora no evento da Ampey, em São Paulo, com o Mark Espósito, de Harvard, e eu me indagava exatamente a possibilidade dos prompts emburrecerem, né, a inteligência, né, na medida em que, por uma limitação semântica, né, porque prompt, na verdade, é um código, né, em que eu interpelo, né, um modelo de linguagem. Se eu faço perguntas mal feitas ou que não extraiam, de fato, né, não cerque semanticamente aquilo que eu quero que sai coisas... E ele pode ficar entendendo que é isso que você quer, vai limitando essa inteligência. Você acabou de falar um dos maiores problemas que a gente tem na área de IA, que é o alinhamento de IA. É ela fazer exatamente aquilo que você quer da maneira correta. Vou dar um exemplo disso. Imagina que eu peço para alguém me trazer uma água. É isso. Aí a pessoa, em 10 minutos, vem e me traz a água. Teoricamente, ela cumpriu aquilo que eu pedi, não é? Agora, imagina que para fazer isso, ela atropelou alguém no caminho, foi lá no mercado, roubou e me trouxe a água. Não está tudo isso no prompt do que eu falei para ela. Eu não precisei falar para ela, olha, não atropela ninguém, não vai roubar, não vai isso. A gente tem coisas subentendidas que na hora que você faz o prompt não estão subentendidas. Então, a gente compara isso com você pega vários filmes que são do Gênio da Lâmpada, né? Saber perguntar e você alinhar, normalmente, o primeiro pedido que a pessoa faz dá ruim. O segundo é para desfazer o primeiro, porque não dá. Então, eu quero ficar rico. Se você não der todas as instruções, vai matar um tio para você ficar rico. Você não quer isso, não quero que mate ninguém. Então, esse alinhamento com o IA é a grande preocupação. Tanto que a gente chama esse tipo de problema, na área de solução de problemas complexos, a gente chama de wicked problem. O que é um wicked problem? O clima também é um wicked problem. O wicked problem é um problema complexo que você não consegue definir direito, é difícil de você definir, você não consegue colocar num papel. E quem cria, quem tem que resolver. Então, ele tem esse problema de você não conseguir determinar quem que resolve, quem tem que ser punido ou qualquer coisa assim. No caso da IA e do clima, a gente tem uma categorização ainda pior, que são os super wicked problems. Por que é super wicked? Porque além de ser complexo e quem cria tem que resolver, você tem que resolver rápido, porque se não resolver rápido vai dar ruim, é o clima e a IA também é assim. E é tão complexo que todos os órgãos que têm que definir, regular, não sabem do que está acontecendo, não conseguem, não tem base para isso. Então, por isso que é o desespero, entendeu? Que é o que você está falando. Eu tenho uma limitação semântica? Tem. E você teria que ter tudo subentendido. Agora, tudo que está subentendido, se eu falo aqui no Brasil para alguém me trazer uma comida gostosa, está subentendido pela cultura. A gente tem outras nuances que é subentendido diferente se você está num outro país. Então, essa é um dos gargalos que a gente tem hoje, que é todo mundo que trabalha com isso. Como que a gente resolve isso para que a gente... Outra coisa, a IA é muito mais rápida para processar dados e fazer loopos, né, que a gente fala, né, fazer atalhos. Para quem gosta de ficção científica, que nem eu, já tem N casos de que foi feita a IA com todas as regrinhas bonitinhas e ela acha um atalho para burlar aquilo, fazer alguma coisa que ela realmente acredita que é melhor dentro da regra inicial que você colocou, sem considerar determinadas outras situações. Então, é uma situação tão difícil quanto o clima e tão urgente quanto o clima. Diante dessa complexidade, então, quando é que nós vamos ver que essa rede neural ela vai funcionar adequadamente e quando é que eu vou ter que pegar e fazer a correção dessa rede neural? Esse talvez seja o grande ponto da IA, né? Além disso, será que eu consigo fazer a correção? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Será que tanto que tem alguns cientistas que falam que a gente está sendo devorado pelo software, né? E outros agora atualizando isso, que a gente está sendo devorado pela IA. O Harari tem falado que a gente está, nos próximos 10 anos, vai virar que o poder todo do mundo vai passar para as burocracias de IA, porque você não consegue saber. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de inteligência artificial, no doutorado é aluno de tudo quanto é área, né? Ciência da computação, educação, etc. E tinha gente que falava assim, não, mas o que eu falo para ela fazer, ela faz. Ela vai fazer. Eu falo, gente, vamos fazer uma analogia.
IA aprende. A partir da hora que ela aprende, você não consegue controlar com o que ela vai aprender. E você não consegue, até um determinado ponto, falar para ela explicar o que ela fez. Vou dar um exemplo com os nossos filhos. O seu filho, ele vem configurado com o seu DNA. A primeira informação básica dele é o DNA que vem misturado, né, dos pais. Aí, ele nasceu, tem toda a educação na família, ele vai aprendendo, ele vai aprendendo. Depois de um certo ponto, ele aprende com o que ele quiser, você não consegue saber com o que ele está aprendendo. E aí você não tem como garantir que seu filho vai ser XYZ ou que ele vai aprender XYZ. E se você perguntar para alguém que tem rede neural, todos nós temos redes neurais, né? Por que você escolheu, por exemplo, viajar nas próximas férias para um lugar X? Você vai ter alguns argumentos ali, mas você não sabe por que você põe determinada roupa num dia X e não põe no outro dia. Porque são escolhas, nuances que seu cérebro fez, baseado em várias coisas que você não sabe por quê, e você está fazendo. E, às vezes, o nosso cérebro sabota a gente. Um dos TEDs que eu fiz é isso. O nosso cérebro faz aquilo que eu falei na palestra. Ele quer diminuir a dor, aumentar o prazer e economizar energia. Só que isso era bom na época que a gente estava nas cavernas, para você sobreviver. Se você pegar hoje, ele quer tirar a dor, e tem um monte, e quer ter o prazer, vai lá, fica assistindo streaming o dia inteiro e deixa de resolver um problema que você tem. Eu quero economizar energia. Comer é bom para você ter mais energia? Fica lá sentado. Então, solução do cérebro. Senta, come pipoca e assiste. Não vai resolver sua vida. Então, isso de a gente entender que os sistemas, né, eles têm um objetivo específico que às vezes não está alinhado com o seu, é complicado, é complexo. Uma vez também no podcast, o ano passado, me perguntaram, a última pergunta era um podcast em Portugal. Aí eles me perguntaram, Marta, como é que a gente garante que a gente vai ter IA ética, com moral, com valores humanos, etc. Eu falei, me dá licença, vou devolver uma pergunta. A gente já resolveu isso aqui? Não resolvemos na humanidade. Pô, a gente não resolveu aqui, como é que você quer que a máquina resolva assim? As pessoas colocam a responsabilidade na tecnologia, mas quem tem que resolver nossos problemas somos nós. Hoje, se você fizer uma conta, a humanidade já tem dinheiro, recurso para resolver problema de fome, de saneamento, de qualquer lugar do planeta. Por que a gente não resolveu? Porque tem briga de poder, tem interesses que não estão muito além da tecnologia. Então, não é porque tem uma tecnologia mais poderosa que automaticamente as coisas vão se resolver. A gente precisa resolver. Só que a gente tem que resolver antes, né? Mas eu queria fazer um gancho aí, porque talvez grande parte também da incapacidade de resolver é uma falta de diálogo. Nós vivemos um mundo conflitado, né, polarizado, em que muitas vezes essa possibilidade de juntar, inclusive, repertórios, ela ainda existe por razões políticas e outras, né? Mas eu queria trazer aqui para o tema do teu livro, né, o Liderando o Futuro, e falava no início aqui que você é uma futurista, né? E o futurismo, e isso enquanto um método, enquanto uma forma de se aproximar do que vem por aí, difere do visionário, daquele que iluminado e tal, que tem alguns insights. Isso tem método e para isso também tem uma série de preparações. E a gente aqui, né, na missão do Sebrae, de atender aos pequenos negócios, a gente tenta trazer isso para o nível mais elementar, mais básico, né, para que o nosso cliente possa entender que é possível, sim, ele ter uma aproximação desse futuro. Você coloca 3 dimensões nessa jornada, digamos, de compreender os sinais do que está vindo por aí, né, e vindo cada vez mais veloz. Isso é que preocupa, né? Não só a gente está com incapacidade de resolver o que está vindo, mas o que está vindo muito rápido, né? Nesses 3 pilares, visão, estratégia e habilidades, de uma forma sintética, evidentemente, porque está no livro, está em 200 e tantas horas aí de suas falas. O que você poderia compartilhar para a gente aqui, para também compartilhar com nossos ouvintes? Ótimo. É assim, para a gente conseguir ter sucesso no futuro, a gente tem que primeiro ter uma visão ou de possibilidades do que pode acontecer. A gente faz isso, por exemplo, você vai... Aqui não só faz sol, né? Mas em São Paulo, por exemplo, se eu vou para a praia, aqui você vai para a praia, lá eu vou para a praia. A primeira coisa que você faz é analisar que pode ter tempo ruim, pode ter tempo bom, pode chover, pode não sei o quê. E aí o que eu faço? Tá bom, a probabilidade maior é ter tempo bom, vou levar lá mesmo. Mas se tem uma probabilidade de ter um tempo ruim, eu vou levar lá pelo menos um corta-vento, alguma coisa assim. Então a gente já faz isso em algum grau. A nossa capacidade intuitiva de fazer isso, ela diminui conforme a velocidade de mudança aumenta. E a pior coisa que a gente pode fazer é tomar decisão de longo prazo com cabeça de curto prazo. E a nossa cabeça é curto prazista.
curto prazista. Então, a primeira coisa é, eu preciso enxergar o que vai acontecer, e aí letramento em futuros ajuda a gente a enxergar, e o pensamento crítico ajuda a enxergar o presente. Está duro de enxergar o presente, a gente já, né, vê os sinais aqui e o que vai para lá. A partir, então, visão é o primeiro patamar, né, primeiro nível. Depois que você enxergou, tem que traçar estratégia para alcançar isso aqui. Então, você tem que ver o que eu tenho de recursos aqui e como é que eu faço para chegar lá. Até para evitar, né? Até para evitar aqueles que você não quer. A gente falou da pedra do clima, não quero essa coisa ruim. Da IA, como é que eu faço a IA para o caminho certo? Então, eu vou traçar estratégias, várias estratégias, né? E aqui é onde entra a ambidestria. O que eu tenho de recurso aqui para lidar no presente, para eu dar o próximo passo, para tentar alcançar esse futuro que eu quero e evitar os que eu não quero. Agora, para fazer isso, tanto a estratégia como enxergar isso, eu preciso de habilidades para executar isso daqui. E essas habilidades são diferentes do que elas eram no passado. Basta dizer que no passado a gente carregava pedra, não precisa mais carregar pedra, mas eu preciso saber qual tecnologia carrega pedra para mim. Eu não preciso mais hoje escrever numa outra língua, mas eu tenho que saber qual tecnologia vai escrever para mim adequada para eu colocar um paper científico ou se eu colocar um paper, né, ou um artigo num lugar mais popular. Então, essas três coisas, elas têm que estar o tempo todo afinadas. A visão, o tempo todo muda coisa. Ó, quer ver que interessante? 2018, até 2018, tem um evento que eu adoro do MIT, que eu vou a cada 2 anos, que chama M-Tech Digital, que é tecnologias emergentes. Acontece no Vale do Silício no começo do ano, em março. Fui vários anos seguidos. Não se falava de IA. Gente, não se falava de IA. Falava de realidade virtual, do mobile, não sei o quê. 2018, o evento foi inteiro de IA. Inteiro, do ano. Eu falo, gente, eles não pegaram sinais de que a IA ia dar uma explosão nos anos seguintes. Mas a partir da hora que isso aconteceu e você já mapeou aquilo naquele ano, analisa e já dá a virada. Por isso tem que ser ágil, tem que ter estratégia ágil, senão você não consegue dar essa virada. E aí as habilidades passam a ser outras. Do ano passado para cá, minha habilidade para escrever livro mudou. Eu estou usando de maneira diferente. Eu tenho agentes, eu tenho agentes de pesquisa que eu não tinha antes. Eu não tenho uma equipe de 10 para me ajudar a pesquisar. Agora eu tenho, né, de quantos eu quiser. Então, basicamente isso. Tenho que enxergar, afinar o tempo todo. Estratégia que seja ágil para inovar, alinhado com aquilo que eu estou enxergando. E habilidades para conseguir executar isso. Considerando que nós temos um país que tem uma dificuldade educacional gigantesca, né? E esse abismo vai se ampliando com o passar do tempo e à medida, inclusive, que a inteligência artificial ela vai avançando. E é óbvio que esse processo de ambidestria ele vai ficando cada vez mais difícil, sobretudo para os pequenos negócios e, sobretudo, para aqueles que querem empreender em razão desse nível educacional. Nós estávamos recentemente conversando sobre alguns indicadores da educação, por exemplo, o IDEB. A gente fala do IDEB, mas quando a gente vai olhar o IDEB comparado a outros indicadores com outras nações, nós estamos nivelando tudo. Nós estamos tendo níveis melhores, mas muito por baixo. Como que a gente vai enfrentar esse desafio? Como se você fosse o terceiro lugar da série B ou da exato. série D e tal. Gente, eu não sei, porque, sendo bem sincera, isso é um desespero que eu tenho de chorar há muitos anos. Que nem a gente está falando agora do plano de IA no Brasil. Ok, é legal ter iniciativa. Em 2018, quando eu falei para vocês que eu vi nos Estados Unidos, era 2 dias disso. Meio período, um dos 2 dias, meio período só China, e a China trazendo o plano deles até 2030. Eu fui acompanhando, eles cumpriram até 2020, que era ter mais papers de PhDs na área de IA, e continua ali. Era Estados Unidos e China. Depois entrou Canadá, entrou Alemanha, entrou Israel. Vários países que sacaram que você tem que fazer parte disso, que você não tem futuro, entraram. E a gente aqui, assim... A gente tem muitos polos de inovação, a gente tem startups que foram, inclusive, absorvidas, porque o pessoal não é trouxa, né? Vem, pega aqui, mas a gente não tem um sistema operacional que equaliza isso, né? Que faz isso. Então, a solução seria investir maciçamente. O governo americano fez isso agora recentemente, um plano para investir maciçamente na educação, porque da mesma forma que a IA pode nivelar, melhorar, subir o nível de todo mundo, ela pode também aumentar, é isso que você acabou de falar, aumentar os gaps. E aí ela fica favorecendo quem tem... A gente também escalar, a gente ficando bilionária todos os dias e a gente tem gente que não está entendendo o que está acontecendo e está correndo risco o tempo todo, né? Então, isso, eu acho que vocês fazem isso, né? Mas a gente precisaria de uma ação muito mais forte, na minha opinião, para educar, porque tem que educar todo mundo, adultos, crianças, tem que educar todo mundo. E tem que ser um movimento contínuo e muito mais assim, agressivo, para que a gente consiga alcançar mais gente. Olhando especificamente para os nossos clientes, qual seria aquele recado final da Marta Gabriel
né, para que os pequenos negócios, sobretudo ainda aqueles de economia tradicional, eles possam passar por um processo de ambidestria que realmente transforme o negócio dele. Primeiro, eu acho que tem que dar uma estudadinha, né? Pode ler o livro que não vai fazer mal. O livro tem toda essa história, mas vou colocar a mão, as duas primeiras coisas que tem que fazer. Eu tenho acompanhado a minha vida inteira, eu trabalho com tecnologia, os dois principais desafios de qualquer empresa, de qualquer organização, quando entra uma tecnologia nova, é a capacitação de pessoas e saber escolher a tecnologia correta. Isso é um problema na transformação, porque você casa com a tecnologia. Então, o que eu falaria para os pequenos? Primeiro, aprenda uma coisinha nova todo dia. Aprenda, né, especialmente aquilo que pode te levar para ter um pensamento crítico melhor. Porque se você tiver pensamento crítico, você sabe escolher a tecnologia correta, você sabe onde usar a criatividade, você sabe com quem colaborar, você direciona as outras habilidades. E a segunda, teste as tecnologias. Põe a mão na massa. Se você pegar qualquer dessas que são gratuitas, é um prompt. Começa a perguntar. Aí a dica também que eu dou é: essas ferramentas são abertas, não tem privacidade. Então, brinca à vontade, mas sem expor nenhum dado sensível, para que você vá pegando fluência. Isso era assim no começo se pegar no começo dos buscadores, vocês lembram que as pessoas buscavam uma palavra? A gente acha ridículo isso hoje, mas as pessoas buscavam, as pessoas não sabiam. Hoje todo mundo é bem letrado em fazer busca. Então, eu brincava com as pessoas nas redes sociais e falava: antes de você sair colocando as suas informações, seus dados, pensa que é uma balada. Você não entra numa balada chutando a porta e dançando. Você entra na balada quietinho, você conseguiu um ingresso, entra lá, faz a sua conta, presta atenção como a coisa anda, aí você começa a dançar um pouquinho aqui, olha lá, vê o que te interessa, aí você começa a causar, não causa antes. É a mesma coisa que agora. Pega, baixa um desses, começa a mexer. É muito fácil mexer, difícil ter a pergunta correta, vai refinando e vai aprendendo uma coisinha nova por dia. Em um ano você tem 365 novos passinhos que te colocam numa situação melhor. E qualquer um pode fazer, porque agora é conversar. Tem que aprender a conversar. Maravilha. Bom, obrigado mais uma vez. Eu acho que a grande questão aí vale para a educação, vale para o desafio do futuro, de fato, se nós temos que ser mais e melhores humanos, né, explorar essas habilidades que ainda são essencialmente humanas e que podem continuar, sobretudo essa capacidade de pensar, de fazer perguntas capazes de Posso dar uma última dica? Gente, eu sou fã de Star Trek. Todo mundo tem que ser fã de Star Trek. Star Wars é ok. Star Trek é tudo. Mas não é por causa da tecnologia e futurismo, porque nos anos 60 eles já faziam as análises que a gente está fazendo aqui agora. É toda a parte de moral e ética que eles discutem, que são os problemas humanos que a gente tem hoje, que é incrível. E eles, né, na ficção, já passaram pelas guerras, que é muito o que a gente está sentindo agora, dos problemas que a gente está tendo agora, e conseguir uma sociedade que, quando eu vejo aquilo, eu falo: a gente podia ser assim, né? Então, para inspirar todo mundo, assiste Star Trek. Todas as temporadas de todos os spin-offs, ok? #tamo junto. Tá? Super dica aqui da Marta Gabriel. Obrigado. Obrigada.